ensinar o vizinho a cantar. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a vocês que se fazem presente em nossa história de vida. E a gente entra hoje, né? Já estamos no mês de setembro, falta aí, né, 34 dias para as eleições, e percebemos claramente que ainda existe, né, nesse campo ainda pessoas inseguras, em dúvida, não sabendo em quem votar. A nossa orientação, sempre essa orientação, que a pessoa procure, né, ver na sua região, no seu lado, no outro, qual a melhor opção. Esse discurso de candidato que diz, não sou a favor da família tradicional. Procure ver se ele não tem duas, três famílias, tão a favor que tem duas, três. Sou a favor da pátria. Vai ver se ele não sonega imposto, vai ver se ele não faz gato de luz, porque alguns são a favor da pátria, mas da pátria de acordo com a sua interpretação. Também eu sou a favor de Deus, né? Deus. E você vai ver a prática religiosa desse cidadão. Se diz católico, mas frequenta a igreja evangélica. Se diz católico, mas vai no candomblé. Se diz católico e não vai na igreja. Se diz evangélico, mas também não vai. Se diz evangélico, mas defende a pena de morte. Resumindo a história, é complicado você avaliar, você dizer assim, olha, não tem que ser bandeira. Eu sou contra o aborto. Eu também sou contra. Você também deve ser contra. E a gente entra nessa faixa final com candidatos cada vez mais entrando em pautas que são federais. Aquilo que a gente sempre fala. Existem leis que são próprias da cidade. Existem leis que são próprias do Estado. Existem leis que são próprias do governo federal. Então, cada um no seu quadrado. Mas aí fica aí uns candidatos fazendo um discurso aí de presidente, quando um discurso tem que ser de prefeito, ou um discurso de governador, quando um discurso tem que ser de prefeito. Mas ainda olhando para a questão dos vereadores, antes de mais nada, eu quero aqui pedir que cada um e cada uma faça uma oração, peça a Deus que abençoe todos aqueles que nós conhecemos, nossos amigos, nossos conhecidos, né, que estão colocando o nome à disposição para concorrer ao cargo da vereança. Também, porque não aos prefeitos também e vice-prefeitos, né? Coloque suas intenções nesse mês de setembro, mês da Bíblia, nesse mês que iniciamos a primavera, por isso estamos ouvindo Vanusa, né, Manhã de Setembro, e essa canção Manhã de Setembro tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, historicamente falando, pois é uma denúncia à ditadura militar no contexto do ano de 1973, quando diz que nós que podemos escolher se queremos se isolar no muro, se queremos nos trancar fora, ou seja, aquela famosa frase, me inclua fora dessa, talvez tenha nascido dessa canção. E ainda olhando para tudo isso que nós estamos falando, o Twitter, né, o X, está trancado. Só que, Alexandre de Moraes, eu não posso postar porque eu não tenho um VPN, mas todo mundo que tem os poderosos, os ricos. E vamos nós para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no seu capítulo 4, versículo 16 ao 30. No contexto aqui deste Evangelho, Jesus ele traz uma situação que a gente vê que logo após o batismo, no contexto, na linha histórica do texto, mas na linha histórica da vivência de Jesus, foi logo após algumas missões. Uma das frases que tem aqui, que a gente percebe no livro, é quando perguntam se ele não é o filho de José, e questionam Jesus por que ele não fez os mesmos sinais que ele fez na sua terra. Para quem não é católico, eu vou falar aqui para quem não é católico, mas para quem é católico deve saber que uma das pessoas que morre nos braços de Jesus, por isso São José é o padroeiro da boa morte, é José, o pai adotivo de Jesus.
né? O pai humano de Jesus. Ele morre nos braços de Jesus. E Jesus não ressuscita, né? E nesse caso, os judeus começam a desafiá-lo, dizer, olha, é engraçado, você ressuscitou fulano, ciclano, beltrano, mas não ressuscitou teu próprio pai que morreu. Começou a fofoca na comunidade. E Jesus traz para nós duas histórias bíblicas. Uma da viúva de Sarepta e outra de Naamã, o sírio. A gente, quando fala desses dois fatos, que são pessoas que receberam a graça de Deus, mesmo que não fizesse parte do povo de Deus, e aí entra o contexto evangélico desse texto, quando ele fala assim, olha, a viúva de Sarepta era da Sidônia, era numa região que não era bem seguidora do Deus de Israel. Como também Eliseu fez milagre quando Naamã, o sírio, foi lá e tomou banho no rio e se curou. Querendo dizer que Deus ele não age somente com aqueles que estão na comunidade. A ação de Deus na nossa vida, e eu falo nossa vida no sentido amplo de vida, ela não pode se resumir a milagres. Ontem mesmo eu ouvia, né, um padre e um pastor debatendo aquele podcast que eu falei que eu estava ouvindo. Eu ouvi 3 dias para ouvir, né? Eu ouvi um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, fui parando, ouvindo 3 horas de conversa, tem que parar para ouvir 3 dias. Cada dia eu ouvi 1 horinha. E aí dizia, uma das frases do padre dizia, nós católicos, eu falo nós católicos, que eu sou católico, temos muitos milagres, precisamos de comprovação. E o pastor evangélico dizia, olha, também na igreja evangélica existem milagres. A gente às vezes reduz o milagre, e eu falo isso sempre, a coisas sobrenaturais. E o milagre de poder acordar, ninguém celebra. Por isso Jesus hoje fala claramente quem ele é. E fala, olha, vocês pensam que vocês têm direito, pensam que só vocês que podem ter graça? Também aqueles que estão fora da comunidade, aqueles homens e mulheres que às vezes não frequentam missa, não vão no culto, não são cristãos, também recebem a graça. Até o padre dizia isso ontem. Também, a gente deixa bem claro aqui, que a gente tem a função de promover e celebrar a vida, sempre, sem se desesperar, sem ficar triste, lembrando sempre, só por sermos religiosos, não nos dá nenhum tipo de, vamos dizer assim, de selo de receber graças e mais graças. Às vezes, a gente faz escolhas erradas e a coisa não vai do jeito que a gente quer. Bem, fiquemos com Deus para que celebremos a vida, para que Deus nos ajude. E eu sou o Daniel Nonato, e até amanhã, se Deus quiser. Hoje, direto de Santa Cruz, aqui no meu querido Rio de Janeiro.